Bom, gente, boa noite a todos e todas aqui presentes, dando início ao nosso segundo encontro do nosso grupo de estudos sobre práticas corporais e tecnologias de si. Esse grupo de estudos faz parte do grupo de pesquisa Elabore-se, que é um grupo do Departamento de Educação Física da Unesp, campus de Rio Claro, liderado pelo professor Carlos e por mim. Temos aqui nesse grupo o desafio de pensar a partir e através do conceito de tecnologias de si, né? Que é um conceito que nos tensiona no campo da interdisciplinaridade, das interdisciplinaridades, a fazer com que a gente pense de maneiras diferentes daquela lógica disciplinar tão presente no contexto acadêmico-científico, né? Me parece ser um conceito bastante potente para a gente conseguir fazer justamente aquilo que se avizinha nesse contexto da pós-graduação, que é o contexto das interdisciplinaridades, porque nos convoca a ter que pensar dentro de outras racionalidades, não necessariamente é, constituídas a partir do enfoque kantiano-cartesiano. Boa noite, Reisa. Boa noite, Vanessa. Que bom que vocês estão aqui Boa com a gente. noite. Fico feliz, viu? E nesse grupo de pesquisa, Fábio, a gente tem algumas pesquisadoras que vão, de alguma forma, ser atravessadas pelo conceito, pela noção de tecnologias de si, cuidados de si. E como nós sabemos, você fez o seu doutorado traçando um movimento de aproximação com esse conceito para desenvolver a sua tese acerca da prática do kata no karatê, né? A prática do karatê de Okinawa. Você vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Então, a ideia do nosso encontro hoje é discutir um pouquinho sobre como você fez esse movimento de aproximação com esse conceito, né? A gente sabe que a gente tem que ter bastante cuidado para que essa aproximação aconteça, né? Sem que se avizinhe ali um movimento linear de organização, de concatenização das ideias, né? A ideia é gerar vizinhança, gerar um movimento ali interativo, mas que ao mesmo tempo se abra a diferença, se abra a possibilidade disso apontar para outras coisas, outras reflexões. Então, a partir de agora, eu passo a palavra para você, e a ideia é a gente, a partir da sua fala, criar aqui um campo de reflexões que possa, de alguma forma, servir para o desenvolvimento das pesquisas das nossas orientandas aqui dentro do grupo. É com você, Fabio, fique à vontade. Então, eu queria começar agradecendo ao professor Flávio por essa oportunidade, também agradecendo ao grupo que está aqui presente para a gente trocar uma ideia, porque eu acho que às vezes a gente fica, bom, é um sentimento meu, né? A gente fica muito fechado na, na academia, ou mesmo as nossas produções acabam não sendo muito vistas, até porque é acadêmico, né? Então eu fiquei muito feliz assim com esse convite, porque é uma forma de, sei lá, né, de tirar um pouquinho a tese lá do repositório e fazer com que ela apareça aí nas telas dos computadores das pessoas, né? Pelo menos isso dá uma movimentação para todo esse processo. E aí eu fiz assim, só para eu não perder o fio da meada aqui, eu fiz um início, mas de uma lei. Vou ler um pouquinho, né? Mas aí eu vou fazendo algumas considerações e aí mais depois acho que eu vou ficar mais à vontade. Mas depois, né? Bom, então. Mas o Flávio, eu sempre fico muito feliz com os convites dele, porque ele foi muito importante nesse processo. É importante, né, no processo da minha pesquisa de doutorado. Enfim, aí eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, né? Sobre a importância do professor Flávio nesse processo todo. Bom, então eu preparei assim, né?
professor Flávio me pediu para falar sobre certos processos pelos quais eu passei na minha pesquisa e que resultaram na minha tese de doutorado. Eu defendi em janeiro. Como que eu relacionei o cuidado de si, a noção de cuidado de si da antiguidade greco-romana, que é muito descrita e discutida por Michel Foucault em alguns dos seus cursos, livros, entrevistas, etc., né? E eu busquei atrelar isso com a prática do karatê em Okinawa. Então, eu não sei se todo mundo aqui já praticou, sabe alguma coisa de karatê, mas o karatê é uma prática, digamos, uma arte marcial hoje considerada japonesa, mas a gente questiona isso, né? Porque ela foi criada em Okinawa, que é uma ilha que até 1879 não era do Japão, era um reino independente. E aí, a partir dessa data, o Japão coloniza Okinawa. Enfim. E aí, para fazer esse recorte, né, de hoje aqui, eu não vejo muitas opções do que eu não tratar, ao menos um pouco, do conteúdo da tese em si, né? Acho que eu não consigo simplesmente contar como é que eu aproximei ou distanciei uma coisa da outra, né? O cuidado de si da antiguidade greco-romana com a prática de kata no karatê em Okinawa. Acho que aí eu tenho que falar um pouquinho sobre o conteúdo também, né? Assim, contextualizo que a pesquisa do doutorado emergiu de questões levantadas no mestrado, quando investiguei sobre o processo de modernização do karatê. Ou seja, como essa prática foi reformulada quando ela saiu de Okinawa e foi apresentada no moderno Estado japonês. Bom, muito se diz entre os praticantes de karatê, a gente vê muito. Bom, eu sigo várias páginas de karatê no Instagram, no YouTube e tal. Então, eu vejo muito falar em a evolução do karatê. Ah, evolução, evoluiu, né? Como se a possibilidade de ser configurado como uma prática esportiva, por exemplo, ou quando ela recebe a validação das ciências, do método científico tradicional lá, cartesiano, e quando ele é pedagogizado. Quando ele é pedagogizado, quando tem sequências didáticas no ensino, na prática e tal. Enfim, como se tudo isso fosse necessariamente uma melhoria, né? Então evoluiu. Mas é algo bastante questionável, né? Ou mesmo que essa melhoria fosse alguma coisa definitiva e por completo, né? Quer dizer que o karatê evoluiu em todas as suas instâncias, como se fosse uma linha contínua e constante. Mas não é bem assim. Então, pouco antes de iniciar no mestrado, eu morei por 18 meses no Japão. Eu fiz uma pós-graduação lá, né? Não foi em Okinawa. Morei 6 meses em Nagoya e depois um ano na província. Opa, não se fala mais província, na prefeitura de Shiga. E aí, nessas minhas idas, nessa minha morada lá no Japão, né, eu visitei Okinawa. Visitava sempre que podia para ir lá pesquisar sobre karatê, aprender, praticar, né? Enfim, aí eu fui, nessas minhas investidas lá, eu fui notando certos traços que pareciam escapar dessa tentativa de modernização, digamos, total. Assim, né? Antes disso, eu já tinha ido em 2009. Né? Só que fiquei 20 dias só, participei de um seminário internacional lá. Nessa oportunidade eu já vi algumas coisas que me chamaram a atenção, mas eu suspendi isso e aí em 2012, que é quando eu morei, de 2012 a 2014, aí as coisas começaram a se acentuar mesmo, né? Das idas em Okinawa e tal. Enfim,
E o que que eu via que parecia escapar um pouquinho da modernização, né? Os dojo, o dojo é o lugar onde acontece a prática, né? Chama de dojo. Os dojos são, em sua grande maioria, conjugados às residências dos sensei, né? Dos mestres lá, né? Ou seja, eles não são espaços, coloquei entre aspas aqui, estéreis, né? E impessoais, tal qual a gente tem muitos aqui no Brasil, né? As academias e tal. Aí, por exemplo, né? Aqui, em muitos lugares, o karatê é ensinado em tatame. E é tatame sintético. E muitas vezes aparece lá, né, na divulgação da venda do tatame, feito com tecnologias avançadas. Né? Então, mas quase que em Okinawa não existe prática de karatê em tatame. É no chão, né? Geralmente chão de madeira. Eu não posso falar que não existe. Existe, mas é predominantemente no chão. Né? Bom, além disso, existe uma imensa diversidade de estilo, linhagens, escolas, né? O que torna muito difícil, quase impossível, as tentativas de padronização. E é essa padronização que a modernidade ela é uma condição da modernidade, né? Porque sem certos padrões, por exemplo, é bem complicado estabelecer disputas esportivas, né? Tem que ter certos padrões aí, porque um dos princípios do esporte lá é a suposta igualdade de condições. Então, se um faz karatê de um jeito, outro cara faz de outro jeito, e outro faz de outro jeito, como é que vai. Vamos competir. Não, mas peraí. A gente tem que igualar algumas coisas aqui. E é esse igualar que eles não conseguem lá. Aliás, não tem nem interesse. Né? Eles vivem muito bem com essa pluralidade, com essa diversidade. Bom, então, essa diversidade toda, ela faz com que seja muito difícil a captura pelo, pelo moderno, né? Por aquilo que é moderno, modernizado, né? E aí eu me perguntava, né? Então, do que karatê que eu tô falando, né? Que karatê seria esse? Lá em Okinawa, sem competição, sem sequência didática, que não adere aos pressupostos científicos do treinamento esportivo, né? Por exemplo, em 2012, quando eu fui para lá, e eu fui ter o meu primeiro treino particular lá com que é o meu mestre hoje, né? O Morinobu Maeshiro. Ele ele estava me mostrando, né, como é que fazia lá. Então ele mostrou o movimento de um kata. Aí ele pegou meu braço e falou: "Olha, esse movimento vai resultar nisso aqui, ó." E aí eu falei: "Nossa, agora ele vai torcer meu braço, vai doer meu cotovelo." E ainda ele vai me jogar no chão com tudo e eu, ai meu Deus. Por quê? Porque até então, todos os sensei que eu já tinha encontrado na vida fariam isso, né? Mostrava lá a técnica lá, faz a torção, faz doer para dizer que né? Sou o cara, faz doer e projeta com tudo no chão lá e ainda pisa em cima, né? Bom, enfim, ele foi torcer meu cotovelo. Aí na hora que eu comecei a pensar em tudo isso, eu tô lascado. Aí ele soltou minha mão, colocou minha mão do lado do meu corpo, assim, do meu tronco, né? Colocou as duas mãozinhas para trás, olhou para mim e falou: "Você entendeu?" Então, aí eu falei: "Cara, mas o que é isso? Por que ele não fez isso? Por que ele não me derrubou? Por que ele não torceu meu braço?" Todos os professores de karatê que eu conhecia até então
teriam feito isso. Reforço, né? Todos os professores que eu já tinha conhecido, não estou falando que todos são assim, né? Todos que eu já tinha passado por alguma experiência junto, né? E aí, teve uma outra vez também que acabou o treino lá e eu era sempre o último a sair. Até hoje não entendi porque eu sou sempre o último a sair. Todo mundo sai rápido e eu fico lá. Demoro para me trocar e tal. Aí ele fica lá me esperando. E aí, a hora que eu saí, bom, o dojo dele fica embaixo da casa dele, né? A casa dele em cima, o dojo é embaixo. E aí, fora, é uma parede com muita flor. Muita flor, muita planta. E aí eu saí e ele falou assim, Fábio, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Tá vendo essa florzinha aqui? Eu falei, era uma florzinha bem pequenininha. Aí, sinta o cheiro. Aí eu senti, era cheirosa, né? Eu olhei pra ele sorrindo. É cheirosa, né? Aí, isso me chamava muita atenção, a ponto de eu não lembrar o que eu tinha treinado depois, porque eu ia embora pensando só nisso. Eu ia embora pensando por que ele não torceu meu cotovelo, eu ia embora pensando por que ele, um sensei de karatê de Okinawa, com graduação máxima no karatê, me chama para sentir o perfume de uma florzinha, né? E aí isso foi reverberando, foi reverberando. Bom, então, foi então que eu comecei a prestar mais atenção a um aspecto já discretamente presente no meu mestrado e que meu orientador fazia questão que eu me atentasse: a possível relação do karatê praticado em Okinawa com a prática de askeses. Bom, askeses na antiguidade greco-romana. Eu vou fazer de conta que ninguém aqui sabe o que é askeses, eu vou explicar. Askeses é a palavra grega que deu origem ao termo exercício, né? Então, são conjuntos de práticas de cuidados de si que constituem uma estética da existência. E aí esse é um termo do Foucault, né? A estética da existência, cujo direcionamento é para a transformação do sujeito, né? Para fazer da vida uma obra de arte. Então, a partir desses exercícios, dessa ascesis constante, que a pessoa fazia, né? A proposta era buscar uma transformação. E aí esses exercícios, eles envolviam exercícios físicos, exercícios de reflexão. Por exemplo, Sêneca, ele propunha um exercício de antes de dormir, que é rever o seu dia e você pensar naquilo e falar, puxa, eu falei daquele jeito com aquela pessoa, mas por que será que eu fiz isso, né? E sem se julgar, entender os processos, né? Então esse era um exercício também, era uma prática de ascesis, cujo objetivo era sempre a transformação. Então eu penso nisso que eu falei para uma pessoa, talvez de uma forma um tanto quanto inadequada, mas era o que eu tinha na hora. E num outro dia, talvez eu consiga tomar mais cuidado, né? Essa era uma das propostas do Sêneca, né? Como um exemplo aqui. E aí, a questão era incorporar, era corporalizar. Acho que eu prefiro essa palavra, né, do que incorporar. Corporalizar esses exercícios, né? Fazer, então, com que a vida seja uma obra de arte. Então, existia esse esforço, esse empenho para fazer da vida uma obra de arte. Enfim, aí, para mim, fazia muito sentido a aproximação. Essa aproximação do karatê de Okinawa, que eu tinha vivido lá, experienciado lá, e a prática de cuidar de si da antiguidade greco-romana. Tanto que, por bom tempo, eu tinha comigo
que minha tarefa no doutorado era encontrar meios para confirmar essa hipótese. Porque eu tinha lá comigo que, não, é a minha verdade, é o meu verdadeiro aqui. Falta só saber como é que eu vou justificar. Então, eu fiquei com isso, né, no meu processo de pesquisa, e o meu esforço era esse. Eu queria achar um jeito de falar. A prática de karatê de Okinawa é uma forma de ascesis, né? Ou a prática do karatê em Okinawa é uma forma de cuidar de si tal qual na antiguidade greco-romana. Aí, então, meu movimento foi muitas vezes do decalque. Eu forcei a barra mesmo, em várias questões, eu forçava a barra. Mas eu acho que foi muito bom ter forçado a barra. Porque se eu não tivesse forçado, eu não teria percebido certas coisas. Né? Foi muito bom para o meu processo. Forçar a barra e depois falar, opa, acho que não era bem assim, né? Aí eu vou chegar lá no que não era bem assim daqui a pouco. Porém, entre aspas, né, eu coloquei aqui, o pior mesmo foi quando eu comecei a ter contato com autores como Nietzsche, Spinoza, mas principalmente Deleuze. E o Flávio tem culpa nisso, muita culpa. Né? E eu pirei, literalmente eu pirei. Né? Era uma época era o início da pandemia, tava lá sozinho, estava sozinho. E aí, o professor Carlos, meu orientador, ele mandou para mim o link de um curso. Era um curso sobre a genealogia da moral do Nietzsche, com o professor Amaury Ferreira. Aí a primeira aula era de graça, eu falei, vou fazer essa primeira aula aí, não custa nada mesmo, vou fazer. Só que aí, imediatamente, eu falei, nossa, eu vou ter que fazer esse curso. E aí eu comecei a fazer o curso e tal. E aí eu fiz o curso sobre Nietzsche, depois teve um curso sobre o antiédipo, do Deleuze e tal. E aquela piração de corpo sem órgãos, rizoma, máquina de guerra, território, desterritorialização, que é até difícil falar. Para mim foi tão impactante que eu comecei a produzir textos nos quais eu deliberadamente associava o karatê a essas noções. E eu ainda faço isso. Só que agora com outro tipo de cuidado, né? Eu tento ter um outro tipo de cuidado. Mas a paciente insistência do meu orientador em repetir diversas vezes para não decalcar, mas sim me apropriar da noção do concreto da coisa, do conceito, e fazer acontecer na minha própria prática. Né? Então, acho que o Carlos, ele estava sentindo a minha piração e ele falava também comigo em termos de Deleuze. Como eu estava envolvido nisso, ele falava, olha, você tem que trazer para a imanência. Né? E trazer para a imanência é, de uma forma direta, trazer para a sua realidade, né? E não ficar assim, né? Por exemplo, você pega lá sei lá, o conceito de corpo sem órgãos. Aí você vai ver um negócio, não entendi nada. Não sei nem se dá para estabelecer um conceito lá. Ou às vezes você vê conceitos, né, nos livros de filosofia, ou seja lá do que for, de educação física, tem muitos conceitos que não servem para nada. E aí tá lá tudo escrito, descrito bem, e aí você fala assim, tá, beleza, eu vou até decorar isso para a prova, mas como é que isso funciona? Né? Como é que isso reverbera na sua prática? Bom, aí foi que eu comecei a ver outras possibilidades. E uma dessas outras possibilidades era não necessariamente relacionar uma coisa com a outra. Né? Eu já comecei a ficar com o pé atrás de
poxa, será que eu posso afirmar isso mesmo? Que o Karatê de Okinawa é uma prática de ascesis, tal qual lá na antiguidade greco-romana? Não sei. Ou talvez o que eu possa fazer mais era uma aproximação e distanciamento. Aí eu acho que isso era mais coerente. Então, marcar as aproximações e marcar os distanciamentos. E isso acontecia porque também eu era um filtro dessa forma de interpretar a coisa, né? Então eu estava envolvido tanto na prática de karatê em Okinawa quanto nesses estudos sobre Michel Foucault, Deleuze e tal, né? Então eu era esse filtro. Aí eu queria agora, bom, eu não sei muito como é. Olha que interessante, essa prosa nossa aqui é sobre tecnologia e eu não sei muito mexer nas coisas aqui. Então eu fiz assim, eu deixei separado três links, tá? E como eu não sei se eu vou saber mexer aqui, eu vou passar para vocês os links e eu vou pedir, por favor, para vocês abrirem aí, tá? Você quer que eu compartilhe, Fábio, aqui, aí todo mundo vê junto? Ah, pode ser, pode ser. Não sei se Tem a ver com vocês... aquele link que você mandou a semana passada? Eu coletivizei com elas. Ah, tem, aquele lá também. Todo mundo viu? Aquele é um deles. Ah, vocês conseguiram ver aquele vídeo? Do funk, né? Tem a ver com funk, não é isso? É, o funk e o bar. Mas vê aí como você prefere. Ó, eu mandei aí, Flávio, o link, um dos links, né? Esse aí, na ordem que eu pensei aqui, esse seria o primeiro. Mas é um vídeo? Eu acabei de entrar aqui, tem um monte de imagem. É isso. Tá, É então um link peraí. que vai aparecer um monte de imagem. Ah, que bom que abriu. Ah, É, é isso aí. É isso aí. Aí, Flávio, eu vou pedir, por favor, para você ir descendo as imagens um pouquinho devagarzinho, né? E aí eu vou pedir para que vocês se atentem ao arco. Olha esse primeiro aí desse rapaz com a camiseta escura, não sei, talvez preta e amarela, né? Olha esse arco, como é que ele é, né? Pode descer um pouquinho, Flávio, por favor. Aí tem um outro aí que tem um detalhe em azul, né? Que também parece bem cheio das coisas, né? Pode descer mais um pouquinho. Aí tem esse laranja aí também, né? Então, eu nunca pesquisei como é que é feito um arco, se alguém souber, mas eu imagino que tenha fibra de carbono, né? Tem uma tecnologia avançadíssima aí, né? Na construção desse tipo de arco, né? Que é o que o pessoal usa nas competições oficiais, nas Olimpíadas e tal. Acho que tá bom. Aí eu vou passar agora, né? Reservem, por favor, na memória, deixar suspenso aí na memória. Vou passar um outro link aí. E aí eu achei mais interessante deixar assim, né? Que daí dá pra gente ver várias ao mesmo tempo. Isso aí, por favor. É. Aí também, Flávio, por favor, vai descendo devagarzinho. Né? Aí, por exemplo, né? Esse um pouquinho mais em cima, Flávio. É, é, né? Tem aí da esquerda para a direita, tem um, dois, três, quatro. O quarto, né? Ele tá bem fácil de ver lá, né? É uma imagem de um senhor com um arco. É. Bom, mas pode descer mais. Ó, sei, mas resgata aí na memória de vocês o gesto, os gestos que a gente viu nas imagens anteriores. E agora, que tipo de gesto a gente está vendo aí? E aí, sei, responde aí
para você mesma, para você mesmo, é o mesmo gesto, né? É o mesmo implemento, é a mesma coisa. Certo. Agora eu vou mandar outro, só que esse tem uma imagem só. Então eu volto à pergunta, né? É o mesmo gesto? É o mesmo implemento? É a mesma coisa? Né? É a mesma tecnologia? Oi? Ainda não mandou, né? Não. Vou mandar agora. E aí, vamos fazendo essa pergunta, né? Vamos ver a próxima imagem. É, esse aí, não sei o que deu errado, porque aqui no meu aparece uma imagem só. Enfim, mas a imagem que eu quero mostrar é essa, isso, Flávio. É essa do meio aí, em cima. É, é. Bom, isso também é um arco, né? Apesar de ele estar apontado para cima, né? Talvez ele fizesse o mesmo gesto apontando para frente. Não sei, aparentemente seria o mesmo gesto, a mesma posição, a mesma ação corporal, né? E é um arco e uma flecha, da mesma forma que os outros dois. São arcos e são flechas, né? E aí, eu vou fazer uma pergunta, se alguém quiser responder, responde, se não, tá bom também, tudo bem também. Qual dos três exemplos, em qual dos três exemplos tem tecnologia? Para mim, parece que o primeiro, naquelas primeiras imagens que são as mais sofisticadas, com nem sei se até citou talvez fibra de carbono, parece que tem mais tecnologia, Certo. mas só parece, né? Hum, Porque a ação humana em cima dessa tecnologia e o domínio de técnicas, né, é muito específico. é, é. Depende do que se entende por tecnologia, né? Se a gente for pensar nessa coisa do mais moderno, por exemplo, eu não sei se eu vi certo, eu estava reparando lá nos primeiros que tem até como que se fala? Um lugarzinho onde você mira, onde você olha e enxerga melhor, né? Não sei, que dá para você fazer a mira olhando ali e tal. Então, você tem, digamos, uma tecnologia externa que te auxilia, de repente, a atingir o alvo de maneira mais fácil, mais precisa. Mas imagina a tecnologia do indivíduo que ele tem que desenvolver para fazer para atingir aí sei lá, a caça, né, o que ele está buscando atingir esse índio, né, o nível de tecnologia que não é processado aí, né? Então, aí o que se entende por tecnologia? É mais ou menos aí, quer dizer, acho que acertou o alvo, né, de onde eu queria chegar, né? Sua flechada foi certeira. É, aí é o que a gente está pensando, né? O que a gente está entendendo por tecnologia? Porque se a gente for pensar, né, em termos de modernidade, aquele primeiro exemplo é o tecnológico aí, né? Só que, veja, talvez, talvez, a cada temporada aí de competição, a cada Olimpíada, aqueles arcos tecnológicos lá, eles mudem. Exista cada vez mais avanços, né? Tudo entre aspas aqui, né? Avanços, como a Potira disse, tem até a mira. Ou seja, é isso mesmo, existe uma tecnologia, um avanço tecnológico para aquilo que é externo, para o implemento. Agora, nos dois exemplos seguintes, aquela prática japonesa, ela chama Kyudo. E ela é muito antiga.
muito antiga. Olha aí esse arco desse indígena, aproveitando que a imagem está aí, né? De quanto em quanto tempo será que eles aprimoram a tecnologia desse arco? Eu não sei dizer, mas talvez esse arco seja assim, não é esse arco específico, né? Mas a tecnologia dele seja assim há 500 anos. Do que o do é ainda mais, talvez, né? Agora, qual dos três acerta o alvo? O profissional, talvez acerte o alvo, o praticante de Kyudo, o indígena, acerta o alvo, né? Mas assim, o praticante de Kyudo e o indígena, o que indica aqui, né, é que existe uma tecnologia também no implemento, mas principalmente uma tecnologia de si. Então, ao invés do arco se transformar, é o indivíduo que se transforma. Existe aí uma investida em si mesmo. Por isso a tecnologia de si. Né? É um conjunto de tecnologias para você conseguir uma certa. Para você se transformar de alguma forma. Né? Bom, aí que vem uma coisa que eu achei muito. Algo que eu achei muito importante na minha trajetória pesquisando, foi que eu percebi que aquilo que eu estava forçando a barra foi importante eu forçar a barra, mas que vamos dizer que a minha hipótese não se confirmou por causa de alguns pequenos detalhes, né? E que isso tem muito, esses pequenos detalhes têm muito a ver com o taoísmo, por exemplo, e que o que me chamou muita atenção para esses pequenos detalhes foi esse livro aqui. Conseguem ver o título? É o livro do chá. E eu já tinha ouvido falar muito desse livro. Muito. Só que, sei lá porque eu lia tantas outras coisas e não li esse livro. Até que o professor Tony Hara, que foi da minha banca de qualificação e depois da banca de defesa também, ele chamou muito a minha atenção para esse livro. Ele falou muito desse livro para mim, né? Eu falei, então tá bom, você venceu, eu vou ler. E aqui ele fala que. Deixa eu ver se eu acho aqui o trecho, né? Que eu tinha marcado, mas eu perdi. Bom, talvez eu não vá achar agora, mas era um pequeno detalhe, né? Que ele fala assim, que a arte pro Japão, né? Pro Japão mais clássico, o ajustamento é arte. E a vida é constante ajustamento. E aí, eu vou pedir até para o Flávio compartilhar, por favor, Flávio, mais um. Agora é um vídeo mesmo, né? Que, que aí. Mas a gente vai ver só um trechinho aqui. Deixa eu só. Que eu fechei a aba sem querer aqui.
Bom, enquanto eu procuro se, sei lá, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se quiser fazer algum comentário. Eu só gostaria de falar que eu acho que talvez seja interessante nesse interim, que essa discussão que o Fábio está trazendo é importante para nós lembrar que a gente está dentro de um programa de pós-graduação onde um dos conceitos fundamentais é a noção de tecnologias, e aí a gente vem com essa provocação de pensar a noção de tecnologias a partir dessa aproximação com o contexto, com a ideia de tecnologias de si, né? E a importância da gente perceber isso, inclusive na possibilidade disso ter que ser transformado em alguma medida também no processo das meninas, e aqui eu estou me referindo diretamente a Potira, a Vanessa e a Fabiana, que são as três que estão, inclusive, no mestrado e no doutorado, fazendo uma, né, ou tentando começar esse exercício, né, acadêmico, nessa relação de aproximação com a noção de tecnologia de si. Então, o Fábio está trazendo para a gente aqui uma provocação, né? A necessidade disso ter que se movimentar e, nessa movimentação, diferenciar, dispersar essa aproximação conceitual com o conceito de tecnologias de si. Então, fica aí a dica, né? Essa possibilidade disso ter que ser dispersado em algum nível aí para a gente conseguir evoluir e, nessa evolução, encontrar outros conceitos, né? Outras possibilidades, inclusive, de encontro com a noção de tecnologias de si. Conseguiu agora, Fábio? Chegou aí? Ah, ainda não achei, mas se eu não achar, paciência. Sem problema, Né? não. Eu continuo aqui de onde. É que aí seria interessante ver o vídeo mesmo, né? Não Mas aí seria aquele vídeo que você mandou para mim, né? Do funk e do bar. eu acho que ele é muito. Aproxima muito, né, com a que a gente está. Porque isso eu tenho ele aqui na mão. Se você quiser, eu posso colocar. Ah, achei! Ó, Achei! É esse aqui, ó. Vou mandar o link. Rồi. Hết. Hết. Ừ. Hết. Go. Look. Hết. 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 Không. Hết. Go. Look. No. Hết. Hết. Go. Hết. Hết. Không. Hết. Go. Look. Hết. Hết. Go. Hết. 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 Không. Hết. Go. Look. Hết. Hết. Go. Vô. Hết. Hết. Đây em đi. Đây.
Pode dar uma pausa, Fábio, por favor. Então, se quiser deixar na tela. Agora. Eu estou compartilhando agora, é isso? Não, sou eu que estou compartilhando. Você pediu para deixar na tela, não foi? Tá bom. Pode deixar. Por favor. Não, na verdade eu acho que é você que está compartilhando. Tá. Beleza. Aí. Tá. Sou eu, né? Bom, então, tá todo mundo vendo a tela paradinha? Sim. Vocês veem meu cursor também, né? Esse senhor aqui, o nome dele é Katsuya Miyahira. Ele já é falecido, mas ele foi o criador de uma linhagem, de um estilo de karatê que é o que eu faço parte, né? E ele usa uma faixa vermelha, porque nesse estilo, nessa linhagem, depois da faixa preta, né? A faixa preta vai até o nível 6. Depois disso, a faixa é igual essa daqui que eles estão usando. É um pedaço vermelho e um pedaço branco, né? Tem até um nome, Kohaku Obi. Então são pessoas de 9º e 10º Dan, né? Que é nível, né? E o Miyahira Sensei, ele era 10º, né? Nível máximo. E aí o que me chama a atenção nesse vídeo, aqui é o dojo dele, né? Eu frequento lá. Inclusive eu vou para lá em outubro. O que me chama a atenção nesse vídeo é que o que ele está fazendo, o Miyahira Sensei? Esse kata que eles fizeram aí no vídeo, no estilo que eu pratico, né? Ele é um dos primeiros a ser ensinados. Então quando eu comecei no karatê, em 1 ano de karatê eu já sabia esse kata aí, eu já fazia. Então, se é no começo, e esses senhores aqui, eles estão com esse tipo de faixa, e pelo que eu conheço, esses que estão aqui na frente, eu já acho que eles, nessa época, já eram 8º, nível 8, né, de graduação. Eu calculo aí uns 40 anos de prática, no mínimo. Acho que eu chutei muito baixo ainda, talvez perto de 50 já. E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo um kata, entre aspas, básico, ou básico mesmo, né? Não precisa nem colocar aspas, básico, que a gente aprende já nos primeiros meses. E o Miyahira Sensei passa por eles fazendo ajustes. Ou seja, não existe um ponto onde a pessoa vai falar assim, agora eu cheguei onde eu queria chegar. Né? Porque se a prática tem algum objetivo, é esse ajuste constante. Se a prática de karatê tem algum objetivo lá em Okinawa, é esse ajuste constante. Então, a última vez que eu estive lá, em 2023, eu pratiquei karatê em 2 dojo, do Higaonna Sensei e do Maeshiro Sensei, que é o meu sensei lá, né, dessa linhagem. E o Higaonna, então eu fazia karatê de manhã e à tarde no Higaonna, e à noite eu ia pro do Maeshiro Sensei, todo dia. Fiquei passando mal lá. Aí, ele falou uma coisa que me chamou a atenção, que era assim, quando uma pessoa faz um kata pra gente ver,
o kata revela as fraquezas dela. Aí isso me marcou, né? Eu falei, cara, pior que é verdade mesmo, né? E cada vez que a gente faz um kata é singular. Vai, a forma de expressão é muito particular daquele momento que a gente está, né? Então, quem tem um olhar bastante apurado já para apreciar um kata, vai perceber certas fraquezas, certas brechas onde dá para agir algum ajustamento, algum ajuste. Beleza, eu ouvi isso de manhã, à noite eu fui treinar lá com o meu sensei, e ele pegou o kata, foi o primeiro kata que eu aprendi na vida, então eu sei executar ele desde que eu tinha 8 anos de idade. E ele indicou, mostrou ajustes aqui, ali, ali. E aí chegou uma hora que eu fiquei assim, cara, quando é que eu vou aprender? Eram ajustes assim que pareciam para mim infinitos. E aí ele mostrou, falou, ajustou meu corpo, tal, assim, você tem que fazer assim, tal. Aí ele foi lá no cantinho dele, ficou lá dando risada, sorrindo, tal, do jeitinho dele. E eu fiquei parado olhando para a porta. Falando, não é possível, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Vou sair daqui e vou lá fazer uma caminhada aqui. E não vou voltar mais a fazer karatê, não, porque, porra, faz mais de 30 anos que eu faço e eu ainda não sei fazer esse kata direito. Só que depois eu comecei a associar uma coisa com a outra, né? Que era os kata, a execução do kata revela as nossas fraquezas. Aí eu falei assim, puxa vida, né? Toda vez que eu venho aqui, ele faz trocentas ajustes, né, em mim. Mas quando que eu vou ficar bom? Aí eu olho esses senseis aí do vídeo e falo, porra, eles treinam karatê muito mais que eu, há muito mais tempo, diretamente lá, eles são de lá, e eles estão ainda recebendo orientações de ajuste. Então eu pensei assim, então será que a gente treina para ficar mais forte ou a gente treina para produzir na gente cada vez mais fraqueza? Para que quanto mais fraqueza a gente produz na gente, mais a gente tem onde ajustar, onde agir sobre aquilo. E isso é algo constante, que não chega a lugar nenhum, mas porque não tem onde chegar, né? Não, a coisa não é teleológica, né? Bom, tudo isso para falar que no final do processo do doutorado, eu até arrisco falar que foi na defesa, que eu percebi que essa aproximação ela pode ser feita entre a prática de karatê, a prática do kata no karatê em Okinawa e as asqueses da antiguidade greco-romana. Porém, fazendo muitas ressalvas. Por quê? Porque a diferença principal é que na asqueses existe um esforço para fazer da vida uma obra de arte. Na prática de kata, no karatê em Okinawa, ou na cosmologia okinawana, né, no pensamento okinawano, a vida é arte. Eu não preciso transformar a vida numa obra de arte. Ela já é arte. E ela é arte justamente porque o ajustamento, os constantes ajustes que a gente faz aqui e ali na própria vida, ou nas dinâmicas que a gente se propõe a fazer, isso é arte. Ou seja, existe uma concepção de arte muito diferente do que a gente tem aqui, né?
A arte que a gente tem aqui é aquilo que é consagrado, que é feito com, sei lá, por artistas famosos. E aí tem aquele trecho famoso do Foucault, né? Que ele fala, né? No original, em francês, ele fala: por que que uma lâmpada pode ser uma obra de arte? E, e aí tem algumas traduções que falam que por que que um vaso pode ser uma obra de arte e não a nossa vida? Né? Só que aí ele está se referindo também à questão da ética greco-romana e tal, da antiguidade greco-romana. Mas eu acho que cabe aqui também, né? Só que a diferença é, não existe então um fazer da vida uma obra de arte, porque a vida já é uma obra de arte. E são esses constantes ajustes que fazem com que ela seja a obra de arte, né? A vida é arte. Aí, inclusive no título da minha tese, eu coloquei o subtítulo, né? Tecnologias rudimentares. Por quê? Porque aquilo que geralmente não é visto como tecnológico, o arco de um indígena ou o arco de um praticante de Kyudo, ele é considerado rudimentar. A forma de treinamento de kata lá em Okinawa, que se baseia na constante repetição, na constante imitação, é muitas vezes considerado rudimentar, porque não está atrelado à noção de tecnologia que a gente tem na modernidade, né? Você tem acesso ao mundo inteiro na palma da sua mão, né? Na palma da sua mão, mas será que você sabe, a pessoa sabe efetivamente tirar algum proveito do que tem aqui na palma da mão? Né? É mais ou menos o que o Marco Antero fala no vídeo lá, né? Que o rapaz lá, o pesquisador, fala que o funk é mais sofisticado, é mais complexo que Bach, porque envolve uma tecnologia maior, mas ele está falando das ferramentas, né? E o Bach para compor, nossa, quem viu o vídeo, não sei, mas a coisa que mais me impressionou naquele vídeo é aquela composição dele que a segunda voz ele traz para frente, né? Vocês lembram disso? Então, cara, como é que você fala que esse tipo de isso não é uma tecnologia e não é sofisticadíssima, né? Então, é isso. Eu acho que a gente começou 7h30, né? Eu falei aí por esse tempo. Agora, acho que eu queria ouvir aí vocês sobre comentários, dúvidas, sugestões, para a gente chamar aí para a gente debater agora, pode ser? Claro, Fábio. Vamos lá, então. Vou pedir para você cancelar aí a sua apresentação, né? A interromper. Enquanto isso, a gente vai se preparando para fazer aqui uma troca, um debate com você. Vamos fazer em 30 minutos, né? Eu acho que é um tempo aí razoável para a gente colocar as nossas impressões. E se vocês me permitem, eu gostaria de começar fazendo uma primeira parabenizando, né? Gostei muito da tua apresentação, Fábio, e eu achei que você, de uma maneira bastante diligente, né, foi orientando o nosso olhar para a gente chegar nessa conclusão bastante sutil junto com você, né, do porquê que a sua hipótese não estava furada, mas ela estava, de alguma forma, trazendo algumas questões, né, que você precisou refletir mais amplamente, e interessante como você fez isso bem no final da sua pesquisa, bem no final do seu processo, né? Porque você nos convida a perceber duas cosmologias, né? Uma, que é aquela que você vai buscar no seu encontro com o Karatê, onde se entende a vida como arte,
né? E uma outra cosmologia que remonta, inclusive, a nossa, que somos ocidentais, onde a relação que a gente estabelece com determinadas práticas, ela necessariamente faz a gente perceber e se encontrar com um necessário esforço por meio do qual a gente vai elaborando a nossa vida e nessa elaboração criando, produzindo arte, né, da nossa própria vida. Então, a noção de esforço me parece ser bastante interessante para a gente acessar essa sutileza aí que você foi encontrar na sua pesquisa, né? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, ou pelo menos nos desse algumas pistas, porque a gente tem aqui três pesquisadoras que também vão dialogar com a noção de tecnologias de si. Vanessa, no contexto da promoção da saúde, como pensar essa questão das práticas integrativas no contexto da promoção de saúde, no contexto também de trabalhadoras do SUS, trabalhadores do SUS, a Potira, que vai fazer esse movimento no enfrentamento com as influências neoliberais da educação, né, e as tecnologias de si aí, dialogando com as danças circulares, como uma possibilidade de a gente nadar contra a corrente dessa influência neoliberal. E a Fabiana, que vai fazer esse movimento, mas pensando a formação universitária, né, as danças circulares como uma prática que também pode ajudar os universitários a perceber uma racionalidade formativa que necessariamente para ser intensa precisa ir para além dessa perspectiva pedagógica, universitária, né? E como é que é isso quando a gente traz as danças circulares como possibilidade. Então, eu queria escutar você, assim, que dicas você poderia dar para essas nossas orientandas que trabalham com esse conceito, vão partir desse conceito, para chegar nessa mesma sutileza que você chegou na sua tese? Ah, Flávio, que pergunta legal. Nossa, que coisa. Aí eu lembro até das coisas que que a gente conversou na minha banca, que a gente conversou para lá e para cá, né? E uma das coisas que a gente conversou foi sobre a forma. E enquanto você ia falando agora, eu pensei, o que me atravessou aqui foi essa questão da forma, né? E existe um verso no Sutra do Coração, que é uma das principais, digamos, orações budistas, né? Que fala assim: conteúdo é forma, forma é conteúdo, né? E aí trazendo essa questão do esforço, e eu falei que tem muito a ver com o taoísmo também, né? O taoísmo, uma das coisas que ele coloca, né, para ser sutil, né? Não precisa de esforço, deixa a coisa acontecer. Claro que você também não vai ficar lá, ah, deixa a coisa acontecer, então eu vou ficar aqui deitado no sofá, não vou nem trabalhar. Não é assim também, né? Mas aí existe algo também que eu vou ver se eu consigo compartilhar, que aí na fala do Flávio eu lembrei. Bom, eu vou compartilhar a minha tela, aí eu vou ver se. Ah, não, não dá. Que coisa. Vou fazer o seguinte, Flávio. Eu vou compartilhar com você no WhatsApp. Aí, se você puder compartilhar aqui, por favor, Tá. que eu não. Ai, que vergonha. Né? Bom, mas enfim, eu vou falando enquanto isso, que é assim, né? Uma das coisas que me foi muito importante para a elaboração da tese também foi ter feito os cursos e lido os livros do professor Robson Cruz, né? E eu acho que tem muito a ver com o que o Flávio trouxe agora também, porque que uma das coisas que ele fala que ele é enfático é: escreva pouco. Escreva pouco, estude pouco.
não precisa de tanto esforço como você imagina que precisa, né? Precisa de esforço, mas você precisa também de vacúolos. O Deleuze também fala isso, né, Flávio? O Deleuze fala dos vacúolos, dos tempos, né? Então, não sei, mas você pediu aí uma dica para Vanessa, para Fabiana e tal, não lembro mais para quem, mas aí Poti, pro Tira, talvez a dica seja essa, não se esforce tanto, né? legal você ter falado isso, porque, inclusive, em alguns momentos, né, elas mesmas falam para mim, Flávio, mas eu não sou especialista em Foucault, né? Tenho dificuldade para entrar nesse universo teórico, né? E eu acho que essa dica faz toda a diferença, né? Porque o que a gente precisa agora é perceber as entradas que a gente pode fazer para diferenciar esse conceito de tecnologia de si a partir daquilo que é esse plano de imanência, que me conecta diretamente no caso da Potira e da Fabiana, com as danças circulares, e no caso da Vanessa, esse encontro, né, entre método corpo-intenção, práticas de promoção da saúde, práticas coletivas, né? Então, talvez dar um protagonismo para aquilo que se faz por si mesmo na prática já vai te colocar vocês mais próximo de Foucault, né, e das tecnologias de si, do que se de repente vocês estivessem aí fazendo uma incursão teórica, aquela coisa bem densa, né, em teorias que de repente não fazem sentido, né? Então, é esse, né? Pelo menos foi esse o caminho para mim, assim, né? Que foi corporalizar o que o Foucault está lá dizendo, porque o Foucault disse o que disse num contexto dele lá, né? Nos estudos dele. A gente está vendo outras coisas. Pô, não sei se o Foucault alguma vez estudou o karatê de Okinawa. Possivelmente não. Se bem que do jeito que ele estudava, talvez tenha até estudado, mas eu não sei de nenhuma publicação dele nesse sentido. Então, tá, se a gente pegar um negócio e só colocar por cima, não vai ser legal, né? Tem que fazer a coisa reverberar, né? Então, talvez mais importante do que ficar colocando o conceito é você entender aquilo e fazer aquilo acontecer dentro da sua pesquisa, fazer o seu próprio caldo com aquilo, né? E aí, chegou a imagem para você, Flávio, no WhatsApp? Chegou, eu vou abrir aqui um momento. Aí eu até lembrei, né, dessa questão do exagero. No karatê existe um implemento, né, rudimentar, bem rudimentar, chamado makiwara. Né? É uma madeira fixada geralmente no chão. Não é isso aí, né? Eu já vou falar disso daí. Que a pessoa bate, dá socos, né? Pá, naquilo, né? Aí, às vezes, é envolvido por uma borracha, às vezes é envolvido por uma corda. Beleza. Em alguns dojo, o discurso é: makiwara serve para calejar, para deixar calejado a mão, calejada a mão, né? Só que em outros dojo fala não é para calejar, é para você apurar o seu movimento de soco, né? Para você fazer os seus ajustes. Ou seja, não é para você bater exageradamente na makiwara, tanto com força quanto de volume de batidas, né? Em alguns, o pessoal fica com a mão toda machucada e ainda fica mostrando, né? Se exibindo. Olha como a minha mão ficou toda arrebentada de bater na maquiagem. Sabe, não faz sentido isso, né? E aí, essa inscrição, ela tá lá no dojo, inclusive no vídeo tá, né? E esse daí é o dojo do meu sensei, do Maeshiro Sensei. O que tá escrito é Gorigo Hokyo Zonkyoe, né? Da direita para a esquerda, de cima para baixo. Gorigo Hokyo Zonkyoe, né? Então, seria algo assim. Algo assim. Sem exagero, né? Ou com a devida sabedoria e os métodos devidos, sem exagero. Juntos crescer, juntos florescer.
Então, uma vez que eu estava batendo na tal da Makiwara, lá no dojo do meu sensei, ele estava do meu lado olhando. E aí, teve uma hora que eu fiz uma expressão de dor. Doeu a minha mão. Aí ele olhou para mim e falou, tá doendo? Eu falei, tá. Aí, então, agora você para. Não pode doer. Né? E eu achei isso interessante, porque a dor é exagero, não é para exagerar, não pode exagerar. Né? Então, isso tem muito a ver com taoísmo, e talvez o sensei lá nem saiba, que o negócio é tão corporalizado neles que eles não ficam conceituando. Né? Mas é isso, a pergunta aí do Flávio foi a isso que ela me remeteu. Legal. Passa a palavra para a Potira, depois para a Fabiana. Vamos lá, gente. Versão curta, que já faltam 15 minutos. Vamos lá. Bom, foram várias as coisas que me chamaram a atenção na leitura da sua tese, Fábio, e uma delas, que eu acho que me impactam bastante, que eu já tinha ouvido você falar, né, em suas apresentações, antes mesmo da sua defesa, mas, assim, a questão dos intervalos, né, você fala lá, que acho que chama lá você fala, e aí, como isso reverbera em mim, né? Quando você fala agora a dica para nós, né? De sem esforço, né? E isso casa com essa sensação que eu tenho em relação a esse intervalo, que você fala que o mestre lá coloca bastante durante a prática do kata, né? E como isso te chamou a atenção, até acho que da última vez você fica bem incomodado com isso, né? Porque acontece muitas vezes, e depois você vai entendendo o significado disso, porque isso faz parte, como você chama dessa cosmologia japonesa, né? Esse jeito de olhar o mundo, de viver ali, como o momento da pausa e do silêncio, né, são importantes para eles, né? E como eu vejo que isso aqui no Ocidente é tão necessário, né? Como hoje em dia a gente vê a questão da meditação, até tempos atrás, quando foi entrando o yoga aqui, eu me lembro que nos anos 90 eu já praticava yoga, e de repente eu fui vendo isso entrando aqui de forma tão até, né, me impressionou, crescente, as pessoas buscando formas de tipo se aquietar um pouco, né, por essa forma que a gente vive aqui muito incessantemente sem pausa, né, e que essas tecnologias nos coloca mais ainda nesse lugar. E como eu sinto que esses intervalos são fundamentais, por exemplo, trazendo aqui então para a questão dos nossos estudos, das nossas pesquisas, né? Eu me vejo muito assim, como é importante esse momento de suspensão que você coloca, de detalhes que passaram desapercebido por você, tantas vezes que você esteve naquele lugar, naquele mesmo lugar, e que, de repente, aqueles detalhes afloram para você, né? E você fala, nossa, como que eu não percebi isso antes, né? Então, assim, eu também acho fundamental essas pausas, sabe? Que a gente, porque a gente fica nessa como é que eu falo? Essa ansiedade de deglutir tudo, sabe? Eu preciso me apropriar de tantas coisas para dizer, para me validar, digamos assim, e eu não estou aqui, falo isso especialmente para o Flávio, porque ele se assusta toda vez que eu trago um pouco isso, mas não que eu não esteja achando importante esse diálogo com os autores, muito pelo contrário. Mas, assim como o Fábio traz essa questão quando inicialmente ele esqueci agora como você falou,
É como se você quisesse forçar, dar uma forçada de barra. Eu percebi, e isso foi muito legal nesse processo agora do doutorado, que o inverso, né, o deixar fluir, o que veio se processando na pesquisa em si, na minha pesquisa, Potira, né? Então, ir lá, fazer a pesquisa, anotar as coisas no meu diário, conversar com as pessoas, fazer as entrevistas, fazer as práticas, e depois me debruçar sobre tudo isso, rever tudo isso, me emocionar com tudo isso, olhar nos vídeos e nas falas para coisas que ali no momento passaram desapercebidas para mim, e que de repente são justamente essas coisas que dão a liga para a minha potência criativa e de análise acontecer. É aí que eu acho que daí vem a importância, depois, né, com as leituras, às vezes você já tendo lido alguma coisa, já vem um gancho, né, de coisas que, ou não, você vai posteriormente entrar em contato com leituras e coisas que você fala, nossa, isso me remete muito, enfim. Mas eu acho que é isso, eu acho que você usou uma palavra também de mexidão, né? Acho que você fala Na tese, né? de fazer o mexidão, eu achei muito legal isso, porque é meio isso, assim, esse conceito, vamos colocar entre aspas, de tecnologia de si, ele não vai ser não vai ser apropriado por nós da mesma forma, porque vai depender de como cada um está vivenciando a sua experiência na pesquisa, né? Então, é um ato de criatividade, né? A hora que eu vejo o Fábio escrevendo certas coisas que, né, achei tão demais, você usa a palavra artesão, né? Tem uma hora que você fala como artesão, construir como artesão. Acho que você está se referindo ao que Foucault fala, né, dessa estética da existência, e que você fala que na hora de você escrever, né, esse tecer um corpo-texto, quer dizer, é um texto que não está desvinculado de você mesmo, né? E que é um mexidão, porque você você em relação com o que você vivencia na sua pesquisa, e sendo afetado pelo que você lê, e é tudo ali junto, né? Então, sei lá, eu vou parar por aqui, porque tem muita coisa aqui que eu achei interessante, que eu anotei. E uma última coisa, anotei uma frase que você escreve, e que acho que faz muito sentido em relação a essa coisa de Foucault trazer as tecnologias de si lá da antiguidade, e não para a gente querer usar isso como um modelo, e aí a gente até discutiu isso, né, Flávio? Eu coloco no meu mestrado, mas você fala assim, Fábio, atualizar a ancestralidade dando-lhe forma na corporeidade. Então, achei isso demais, assim, muito legal. Vou parar aqui para dar chance aí, a Fabi quer falar, o Flávio está com pressa, então, gratidão. Gostei do seu comentário, Potira. Eu vou só comentar rapidinho, porque me lembrou uma coisa importante também que eu queria falar e estava esquecendo. Que eu falei do taoísmo, né? O taoísmo fala do momento adequado. Então, existe muita comparação, assim, né, nos textos taoístas, que a sua unha vai crescer, mas você não sente ela crescendo. E não adianta você querer puxar para ela crescer mais rápido, mas ela cresce. Seu cabelo vai crescer. Não adianta você querer puxar mais rápido para ele crescer, não vai dar certo, vai piorar a situação, né? E aí isso dá para a gente relacionar até com o kairos, né? O tempo adequado. Mas aí, com o que você falou dessa relação do intervalo, do ma e tal, eu associo também a solicitação do Flávio, que é quais são as dicas? Mas o que aconteceu muito comigo, né? E que tem a ver com o que a Potira falou, durante o doutorado eu li muito, mas muita coisa que não tinha nada a ver com a tese. Eu fazia questão, eu falava, não vou ler, chega de ler Foucault.
Tanto é que nas referências bibliográficas da minha tese tem um monte de livro de literatura, né? E um que eu falo que é maravilhoso é A Elegância do Ouriço. Nossa, esse é maravilhoso. E eu ficava me divertindo com outras coisas e eu tinha Putz, é mesmo. Enquanto eu estava lendo lá o Emmanuel Carrère, lá, falando da experiência dele com Vipassana, não sei o quê, eu falo, nossa, é mesmo, cara, tem alguma coisa aqui que eu nem esperava encontrar. E justamente é o momento do má que a coisa aparece, assim, né? Vai lá, Fabi. Vou tentar falar rapidinho. Parabéns, Fábio, pela apresentação e pela tese. Eu não consegui ler inteira, mas o que eu li eu gostei muito. O que eu ia falar tem a ver com isso também do intervalo que a Putira trouxe, que é uma coisa que me chamou muita atenção no início, porque é uma coisa que te inquietou, né? E a forma como você escreve é uma forma muito gostosa, assim, é muito gostoso de ler o seu texto, né? Eu já tinha feito uma atividade com você, então eu conseguia, assim, ver o texto e ver você um pouco ali. Então é muito agradável, Fábio. E aí eu fiquei também pensando nessa coisa do entre, né? Do mar, do entre. E muito legal a forma como você foi construindo com muitas perguntas, né? Que é um pouco, acho que também é da orientação do Flávio, do Carlos, né? Que tem muito esses questionamentos e as respostas, e também a ligação com a sua própria vida, né? Desde o início lá, a primeira visita e essas percepções e que levaram você a investigar e ir atrás do que era diferente. E essa questão da modernização, que eu acho que fica, né, quando você compara as duas práticas, é uma coisa que me chamou a atenção também para olhar para dança circular, sabe? Porque às vezes a gente tem um movimento de, não, precisa atrair mais pessoas mais jovens, e nesse movimento às vezes a gente pode se perder. E eu fiquei me perguntando, né, será que modernização sempre vai ser sair de uma tradição, e será que é esse movimento que a gente tem que fazer ou não, né? Talvez olhar mais para aquilo que é da essência, né? E a última coisa que eu fiquei, você vai para o Japão, né? Eu quero ir para o Japão ano que vem. E aí fiquei me perguntando, né, se você vai levar a sua tese, vai dividir com eles, porque se eu fosse os mestres, né, eu ia gostar de saber, de ver, de ouvir. Eu não sei se você tem essa intenção. Mas é isso, obrigada. Eu pensei em levar, né? Mas eles não entendem português, tá escrito em português. E aí, sei lá. Eu vou ficar na casa de um amigo meu lá, que ele é japonês, mas ele trabalha como tradutor de português. Ele faz tradução, tal, eu vou ficar na casa dele. Então eu pensei em levar um exemplar para ele, e ele explicar para todo mundo lá e tal. Mas teve uma vez, logo que eu estava voltando, eu tinha acabado a minha pós-graduação lá em 2014, e aí eu tinha que, para fazer um discurso de encerramento lá, escrever um texto. E eu escrevi. E eu assim, espontaneamente, eu comecei a escrever sobre o meu sensei lá, né, lá de Okinawa, e também o meu orientador lá da pós-graduação, em Shiga. E eu escrevi sobre eles e tal, e eu escrevi em japonês. Aí eu levei, quando eu fui para Okinawa, eu levei pro meu sensei ler, e aí a esposa dele estava junto e tal, e ele começou a ler e começou a chorar, né? Tipo, aí ele comentava com ela, né? Tipo, puxa, mas olha como é que ele vê, né? O negócio aqui e tal. Então, acho que pode ser uma boa ideia. Mais alguém? Vanessa, Reisa? Vou aproveitar aí que tem uns minutinhos. Parabenizar, assim, nossa, e é muito rica essa troca. Eu acho que é interessante, porque eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu consigo te ouvir falando, e aí eu acho que é uma coisa muito
dessa novidade, né? Tem muitas nuances ou esse olhar novo para algo que já eu olho e falo, nossa, me chamou a atenção de novo, alguma outra coisa diz, da mesma frase, né? De alguns detalhes, eu falo, nossa, olha como tá aí, né? É bacana poder também reconhecer essa questão, além dos entres, né, desse espaço, do tempo, também o que tem dessa repetição, que às vezes a gente ignora, né? Acha que o repetitivo fica cansativo, mas também esse lugar da repetição. E aí eu até fiquei muito assim, aí foi interessante porque talvez eu fiquei menos próxima né, hoje da minha própria pesquisa, mas eu fiquei pensando muito, nossa, da questão da capoeira, que eu acho que como eu estou muito envolvida com a capoeira Angola, eu fiquei muito pensando nessa sua pesquisa, talvez poderia fazer um paralelo, né, com a capoeira Angola, com os vários estilos, o que a gente chama de capoeira Angola, e aí como cada escola, na hora que você vai ver, cada escola tem um jeito, e ao mesmo tempo essa modernização, essas atualizações. Então eu fui indo também aceitando passear por outros caminhos e aí eu acho que eu resolvi compartilhar esse lado também da minha viagem pessoal aí com vocês. No segundo volume do Capitalismo e Esquizofrenia, né, do Deleuze e Guattari, eles falam em axiomatização do capital, que é a captura. E uma das coisas que eles reforçam é que o capital, né, o neoliberalismo, sei lá, como é que a gente pode chamar, ele tem muita dificuldade com a captura de coisas que são diversificadas delas mesmas, né? São diferentes delas mesmas. Tipo, o que a Vanessa falou da capoeira. A capoeira, ela é diferente dela mesma. O karatê também é assim. Então, o capital ele tem uma certa dificuldade para axiomatizar, né? Isso aí fazendo uma viagem lá com Deleuze e Guattari, né? Aí, falando nisso, eu queria aproveitar e fazer um convite. No dia 13 de setembro, a gente vai ter a 14ª edição do Café com Prosa aqui em Piracicaba, né? E dá para fazer de forma remota também. Inclusive, quem vai ser o palestrante de novembro tá aqui com a gente hoje, é o Flávio. Já dei um spoiler. É ele que vai ser em novembro, né? Então, esse mês, em setembro, é o professor Aldo Ambrosio. Ele vai falar sobre o empreendedorismo da vida. Empresariamento da vida, né? Então, fica o convite, quem quiser vir presencial, o lugar é super legal, é bem aconchegante e dá para fazer de forma remota também, aí eu fico à disposição para quem quiser, eu mando mais informação. Legal. Mais alguém, gente? Eu só queria agradecer, né, Fábio? Eu acho assim, eu estou num processo já meio de travamento, né, de escrever meu projeto já faz algum tempo. E te ouvir me mostrou assim que dentro de uma pesquisa a gente pode ter o mesmo cenário, né, ou coisas muito próximas, como o exemplo do arco. Eu gostei muito dessa parte da dinâmica que você mostrou. Enquanto você estava mostrando ali, para mim foi assim: ele pode colocar uma lente nos arcos e estudar só, né, o que mudou, né, em tecnologia. Ele pode colocar só no corpo humano e aí até em outra área, como na área da biomecânica, vir estudar os diferentes movimentos. Ele pode colocar uma lente na motivação, no entorno, como que era o ambiente. Gente, é tanta coisa que dá para a gente, né, tentar olhar dentro da pesquisa, e pela sua fala, eu não consegui ler seu trabalho, né, mas pela sua fala, parece que você chegou na sua pesquisa tentando achar um elo. E dentro dessa construção e desconstrução de leitura, que me parece que realmente foram muitas pelas suas citações, né, você falou, não, aborto essa e vou por esse outro caminho. E eu acho que para esse tipo de proposta, né, que a gente aqui no grupo do Flávio trabalha, realmente a desconstrução, às vezes, é o que a gente quer investigar, como que é construído alguma relação, como que é visto. Então, para mim, acho que assim, foi muito bom em abrir caminhos, tá bom? Obrigada pelo compartilhamento.
Então, você falou você trouxe a questão do arco de novo, né? Aí também trouxe a questão de livro. Um que eu recomendo, que nossa, é fantástico, é do Florestan Fernandes, A Função da Guerra na Sociedade Tupinambá. É incrível, é a tese dele, e aí você fala, cara, eu lia e falava, nossa, eu não escreveria isso nem se eu tivesse a vida inteira, né? Porque também na época dele tinha mais tempo para fazer doutorado e tal, mas é uma pesquisa muito interessante sobre a função da guerra na sociedade tupinambá, do Florestan Fernandes. Legal, gente. Eu gostaria de finalizar, se vocês me permitem, propondo um exercício, né? Porque a gente tem que lembrar que aqui é um grupo de estudos, a ideia é a gente partir desse nosso encontro de hoje, perceber como ele vai reverberando e na reverberação gerando diferença, gerando um encontro com a minha tese, com aquilo que me instiga a pensar, né? E o exercício que eu proponho que vocês façam para a semana que vem é o seguinte, é um exercício, inclusive, que eu faço na minha disciplina de pós-graduação e me parece que cabe bastante aqui. Eu costumo chamar ele de narrativas de encontro com a minha pesquisa, né? E o exercício é o seguinte, tentem retornar para esse plano de imanência, que é o plano no qual vocês se encontram com aquilo que é o objeto do seu pesquisar. E tentem encontrar, nesse encontro, uma entrada com isso que o Fábio trouxe para a gente. E ver se isso, de alguma forma, vai para a escrita. Se não for para a escrita, não tem problema. Na semana que vem, a gente coletiviza, a gente oraliza, né? Se for para a escrita, legal, né? Já é um exercício, né? Como o Fábio falou, a escrita é uma das possibilidades de mobilização das práticas de si, né? Isso se fazia também na antiguidade. Então, esse movimento talvez seja interessante para nós, né? Revisitar, perceber os ecos desse encontro no campo da escrita. Se não for, não tem problema. Tenta pensar, tenta se ocupar daquilo que você quer pesquisar e tentem perceber nesse encontro alguma entrada com tudo isso que o Fábio trouxe para a gente. Eu acho que cabe também nesse exercício revisitar o que a professora Andresa trouxe para nós na semana passada. Eu acho que tem muitas entradas, muitas aproximações entre o que o Fábio trouxe e o que a Andresa trouxe na aula passada sobre as sutilezas do ensinar, aquilo que não cabe, né, nos protocolos de ação passíveis de serem protocolados, né? Então, fica esse exercício para a semana que vem. Tudo bem? Fábio, muito obrigado mesmo por você estar aqui com a gente, tá bom? Tá convidado para estar com a gente aqui a semana que vem também, quando quiser, tá bom? As portas vão estar sempre abertas para você. Tá Semana que vem eu tô aí presencialmente, né? Que é o... Sim. Aí, quem quiser trocar mais uma ideia, dá para participar aí. Legal. Então, eu queria agradecer ao Flávio. Nossa, eu fiquei muito feliz com o convite, muito mesmo, né? Que é para dar... É uma oportunidade de dar vazão a estudo que... Todos esses processos, né? Que ficam ainda pulsando em mim, né? Também ao grupo, pela discussão bastante proveitosa, por saber ouvir, né? Então, fica aí a minha gratidão. Tá bom, gente. Beijo no coração de todo mundo. Boa noite para vocês. E a gente Gratidão. Na verdade, não é da terça que vem, é daqui 15 dias. 15 tá dias. bom? 15 dias. Beijo para vocês. Até mais. Beijo, tchau, tchau, boa noite. Tchau.